A paz do Senhor, meus queridos, eu sou o pastor Nelson Chiarato. Bom, o título do vídeo você está vendo aí, eu prometi fazer esse vídeo falando sobre quebra de maldição. Já quero de princípio dizer que isso não é para afrontar ninguém e que isso não é para apontar ninguém, mas é para que você tenha o melhor entendimento da palavra do Senhor. Porque existem coisas que nós devemos analisar, coisas que acontecem dentro da igreja, que nós devemos analisar se está correto com a palavra de Deus, se está de acordo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela ensina que o povo perece por falta de conhecimento. Então, se você realiza, se você faz algo sem ter um entendimento sobre aquilo, sem saber se aquilo é correto ou não, você está agindo na ignorância. E fazer algo na ignorância pode gerar morte. Por quê? Porque quando o povo não tem conhecimento, o que o povo é? Ele é ignorante. Então, como ele é ignorante, ele age na ignorância. E ele perece. Então, para que você não venha sofrer consequências ruins, para que não haja uma morte até mesmo espiritual, é muito importante com que você tenha um entendimento e você saiba o que você está fazendo e você saiba o que a Bíblia diz sobre aquilo. Bom, então vamos falar o que a Bíblia diz sobre o assunto maldição, o assunto quebra de maldição. Bom, eu quero iniciar lendo um texto para você e aí nós vamos partir dele e aprender mais. Você vai aguentar? Eu gosto de fazer essa perguntinha aí, você vai aguentar? Bom, é forte o que Deus tem para nos mostrar? Vem para essa aula comigo, porque Deus quer abençoar a sua vida. Amém? Então eu quero ler para você o texto de Deuteronômio, capítulo de número 11, versículo de número 26, tá? Eu quero que você preste bastante atenção, que diz assim: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos manda. Porém, a maldição, se não cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviares do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que não conheceis. Bom, eu li aqui 3 versículos, e através desses 3 versículos, nós já vamos iniciar aprendendo bastante. Deus, ele começa dizendo assim, quem diz é Deus. Ele diz assim: Eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Bom, as pessoas têm uma ideia muito errada, porque elas acreditam que quem dá a bênção é Deus, mas quem traz a maldição ou quem amaldiçoa é o diabo. Pode mudar essa mentalidade, pode mudar isso daí, porque não é assim. O próprio Deus, ele está dizendo aqui: eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Talvez alguns vão se chocar ao ouvir isso, mas é a realidade. Tanto a bênção como a maldição, ela vem do Senhor. O diabo, ele não tem o poder de amaldiçoar ninguém. É verdade. A Bíblia, ela não diz em nenhum momento que o diabo amaldiçoou ou que ele possa amaldiçoar alguém. E todas as referências a respeito de maldição, você vai ver que quem amaldiçoa é Deus. Só que, entenda uma coisa, uma pessoa que está em maldição, ela está em maldição porque ela é uma desobediente, porque ela desobedeceu a Deus, ou a palavra de Deus. Então, todo aquele que está em maldição é por desobediência. Como eu li, Deus, ele diz assim: vocês terão a bênção se vocês obedecerem. Vocês terão a maldição se vocês desobedecerem. Então, tanto quem traz a bênção como quem traz a maldição é Deus. E eu quero que você entenda isso. Calma, não fique chocado. Não comece a me chamar de herege. Deixa eu mostrar para você na Bíblia. Bom, para a gente entender isso e aprender um pouco mais, é importante a gente ir até a primeira vez aonde a palavra maldição ela é lançada, até a primeira menção, né, de maldição. Então eu quero ler para você um texto que está em Gênesis capítulo 3, versículo de número 14.
é a primeira vez que maldição é mencionada. Que diz assim, ó. Gênesis capítulo 3, versículo 14. Diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerá todos os dias da tua vida. Bom, eu quero que você entenda. Quem que lançou a maldição aqui? Quem lançou a maldição foi Deus. Deus lançou a maldição. O que aconteceu foi que o homem pecou. Deus desceu para conversar com o homem e o homem estava escondido. E aí Deus pergunta para o homem o que ele fez. E o homem disse que foi a mulher. E a mulher disse que foi a serpente. E Deus chega para a serpente e a amaldiçoa. Quem que amaldiçoou? Deus. Bom, vamos para a segunda menção a respeito de maldição. A segunda menção é ainda nesse capítulo, no versículo de número 17. Que Deus vai dizer assim para o homem: Portanto, destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei para que não comesse. Aí vem a maldição. Maldita é a terra por causa de ti. Quem que lançou a maldição? Deus quem lança a maldição. Mas a maldição só vem por causa da desobediência. Logo, se existe alguém em maldição, é porque essa pessoa é uma desobediente. Logo, se existe maldição, é porque essa pessoa não está de acordo com a palavra de Deus. Essa pessoa não está alinhada com Deus. Então não tem outra coisa para a vida dela a não ser a maldição. Vamos para a terceira menção. A terceira menção é em Gênesis capítulo de número 4, no versículo de número 11. Deixa eu ler para você. Diz assim: Deus falando com Caim: E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Aqui é Deus falando com Caim, porque Caim matou a Abel. E o que vem sobre ele é uma maldição. Quem que lançou essa maldição? Foi Deus quem lançou essa maldição. Porque Caim, ele fez o que era errado. Entenda uma coisa, para quem faz o certo, a maldição nunca pode alcançá-lo. Para quem faz o que é correto, justo, reto aos olhos do Senhor, não tem nenhum resquício de maldição na vida dele. Mas aquele que desobedece, aquele que se rebela, aquele que faz algo que é contra os princípios de Deus, o que ele vai ter, as consequências da vida dele vai ser o quê? Maldição. Então vamos lá. Eu intitulo um culto dizendo quebra de maldição. Mas eu aprendo que quem põe a maldição ou a bênção é Deus. E que as pessoas que estão em maldição por causa da sua desobediência. E aí o que acontece? Se eu faço um culto de quebra de maldição, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar a palavra de Deus? Eu vou quebrar uma sentença de Deus? Existe a possibilidade de eu, como homem, reverter aquilo que Deus falou? Existe alguma possibilidade de eu, como homem, retirar de outra pessoa aquilo que Deus colocou? Então o que acontece é que se é quebra de maldição, é você ir contra a palavra. Porque quem lança a maldição é a palavra. E só está em maldição quem está em desobediência. Então é importante nós termos um entendimento e saber o que nós estamos fazendo. Por quê? Porque a partir do momento que eu faço uma campanha, eu faço um culto dizendo quebra de maldição, eu estou indo contra a palavra. Porque se a pessoa está amaldiçoada, é porque ela está em desobediência. E não sou eu quem vou quebrar essa sentença sobre a vida dela. Por quê? Porque eu não sou mais forte do que a palavra de Deus. Você não é mais forte do que a palavra de Deus. Então o único modo dela sair da maldição não é eu orando em nome de Jesus. Não é eu repreendendo. Não é eu ungindo. Não é eu jejuando. O único jeito da maldição sair da vida da pessoa é ela se corrigindo. É ela seguindo os princípios de Deus. O único jeito da maldição sair da vida da pessoa
é ela andar conforme a palavra de Deus. Por quê? Porque a maldição só... Voltando aqui, meus irmãos, o celular parou de filmar aqui, mas voltando. Então o que acontece? Para a pessoa sair da maldição, não existe nada que eu possa fazer. O que acontece é que ela precisa se corrigir. Ela precisa se corrigir. Então a questão da quebra de maldição, vamos supor, eu quero fazer um culto quebra de maldição. Tem que ser um culto de conserto. Eu preciso levar a pessoa a se consertar. Eu preciso motivar a pessoa a se consertar para mudar de vida. Por quê? Porque ela precisa entender que a maldição está sobre ela por causa da sua desobediência. Mas o que acontece? Existem alguns princípios que nós precisamos aprender. Existem algumas coisas que nós precisamos entender. Primeiro, Jesus, em Gálatas capítulo de número 3, versículo de número 13, vai dizer que Jesus ele se fez maldição por nós. Ele tomou a nossa maldição. Então, peraí, se eu creio em Cristo, o confesso como meu único e suficiente Salvador, eu tenho que entender que não existe maldição sobre a minha vida, porque toda a maldição que existia, Ele levou. Então a palavra diz exatamente isso, que aquele que vai para o madeiro é maldito, e que Cristo carregou a nossa maldição. Então já não vivemos mais debaixo de uma maldição. Então, quando eu intitulo um culto a respeito de quebra de maldição, eu posso dizer que é perigoso. Por quê? Porque eu posso dizer que o sacrifício de Cristo, que a morte de Cristo não foi capaz de carregar a maldição que estava sobre mim. Então aí seria anulado o sacrifício de Cristo. Isso é completamente problemático, porque sem o sacrifício de Cristo não há salvação. Então o que acontece é que Cristo já carregou a maldição, correto? Cristo já carregou a maldição. E o que acontece? Alguns podem dizer, pastor, mas tem a obra de macumbaria, a obra de feitiçaria, a obra de magia. Deixa eu falar uma coisa para você. Para quem está em Cristo, para quem está em obediência, tá? Na palavra de Deus, a palavra é muito clara, ela diz assim: nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Nenhuma obra, nenhuma ferramenta, nenhum feito maligno que seja, ele não vai te afetar. Se o quê? Se você estiver de acordo com a palavra de Deus, se você estiver alinhado com Deus. Se você tem a Jesus Cristo, a palavra diz em Romanos que nenhuma condenação há. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, eu quero que você entenda que a maldição ela só vai vir sobre a vida do desobediente. Então, para mim quebrar a maldição ou para a pessoa sair da maldição, é simplesmente necessário que ela saia do erro. É simplesmente necessário que ela saia da desobediência. Aí alguns podem dizer que nem a quarta maldição que aparece na Bíblia é em Gênesis capítulo 9, versículo de número 25, que é a maldição de Noé. Noé, ele amaldiçoou a seu filho. Ele amaldiçoou ao filho de seu filho, porque Cã viu a sua nudez, e aí ele amaldiçoou a Canaã. E ele diz que Canaã será maldito e será servo dos servos. E aí é uma maldição de quê? De pai, o pai amaldiçoando ao filho. Por quê? Porque o seu filho viu ele de modo perverso. Porque o seu filho lhe descobriu a nudez. Tá? Então porque o seu filho cometeu um erro. Aí alguns podem dizer, mas meu pai me amaldiçoou, minha mãe me amaldiçoou. Deixa eu dizer uma coisa para você, a partir do momento que você se converteu, toda a maldição que estava sobre a sua vida, pode ser de pai, de mãe, pode ser de quem for, Cristo Jesus, ele levou. Cristo Jesus, ele se fez maldição para nos tirar a maldição. Então, quando nós entramos na graça, quando nós conhecemos a Cristo e o confessamos como Salvador, já não existe mais maldição. Tá? Não existe nenhum tipo de maldição. Nós nascemos de novo, nascemos da água e do Espírito, somos nascidos do Espírito, e assim nós temos direito de ser chamados filhos de Deus. Então, que nós venhamos aprender e entender. O diabo não pode amaldiçoar ninguém.
tá? E a maldição ela só vai vir sobre a vida da pessoa se ela estiver em desobediência. Então, quando eu faço um culto, algo voltado para quebra de maldição, ou eu levo a pessoa a se corrigir e obedecer, porque eu não tenho maneira nenhuma de quebrar a palavra de Deus, de tirar a palavra de Deus. Eu não tenho capacidade de tirar uma sentença de Deus sobre a vida de uma pessoa, tá? Então entenda isso. Infelizmente, existem muitas campanhas do tipo, né? Mas que você entenda, que você aprenda. A palavra de Deus, ela é clara e ela em nenhum momento vai fugir disso. A maldição é para quem está em desobediência. Então, se você está na desobediência, se corrija. Se corrija que não vai haver maldição e o melhor, vai haver bênção para a sua vida. Se você quer bênção, seja obediente. Seja obediente que as bênçãos te seguirão e te alcançarão. Amém? Bom, é isso. Se você tiver dúvida, se você tiver pergunta, manda aí, que a gente vai estar respondendo, que a gente vai estar tentando da melhor forma te ajudar, tá bom? Nós não somos dono da razão, mas nós procuramos sempre nos aperfeiçoar através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, que Deus abençoe a você e a sua família. E que você possa estar acompanhando nossos vídeos e aprendendo. Que Deus ele nos dê mais uma oportunidade de estar fazendo uma próxima aula sobre um assunto que Ele colocar no nosso coração. Amém? Que Deus abençoe. Um grande abraço.